A CPI da violência urbana, a Comissão Parlamentar de Inquérito, até certo ponto diferente de outras, porque lhe falta um pouco um foco, visto que esse tema da violência urbana é muito amplo. Mas a CPI está tentando fazer um diagnóstico. E ao tentar fazer o diagnóstico, está ouvindo pessoas tidas como especialistas ou como pesquisadores, pelo menos, na área de segurança pública. A pesquisa que nós ouvimos hoje, a que assistimos hoje, é do Fórum Nacional de Segurança Pública e ela trata da incidência criminal no país. Procura analisar os contrastes entre os registros policiais e os registros do sistema de saúde, especialmente focados sobre os homicídios, e levanta alguns problemas importantes, entre os quais, por exemplo, o fato de que alguns homicídios são apontados como mortes a esclarecer. Eu tive a oportunidade de debater esse tema e lutei muito pela precisão desses termos e dos registros em 2003, 2004, na minha época de comando de policiamento metropolitano. Só que há uma coisa interessante nesses depoimentos a que eu tenho assistido na CPI. Todas essas ilustres pessoas que lá comparecem, que eu respeito bastante pela sua dedicação, parecem trazer, não obstante o seu foco de pesquisa, um diagnóstico prévio a respeito da questão da violência urbana. E esse diagnóstico parece caminhar sempre no sentido de que é o modelo policial o problema. Senhoras e senhores, eu devo lhes lembrar que o espectro de segurança pública, da ordem pública, o modelo policial, as polícias no Brasil, o artigo 144 da Constituição da República, atuam, trabalham, existem para agir nos efeitos do problema da criminalidade e não nas causas. Nós não podemos tratar dos efeitos sem esquecer das causas. E aí que eu lembro novamente, como lembrei na reunião de hoje, o papel da prevenção primária, que compete tão fortemente aos homicídios, com os programas que devem ser executados, devem existir em prol da juventude, programas para evitar o fenômeno mais danoso e efetivamente o principal, que é o fato de que a juventude pobre da periferia está sendo cooptada em massa pelo crime organizado. Nós devemos continuar a combater o crime com mão de ferro e com leis cada vez mais severas e mais duras, mas sem nos esquecer que, se não atuarmos na causa, nós perderemos essa juventude e perderemos essa luta também. No tocante ao modelo, senhoras e senhores, o modelo brasileiro pode ser considerado um modelo peculiar, mas não é um modelo antifuncional. Ele é um modelo que funciona perfeitamente desde que haja harmonia entre os seus integrantes. E há certas conversas, como por exemplo, polícia única, que não existem em parte alguma do mundo. Pelo contrário, nos modelos que costumam tentar nos impingir, existe sim uma miríade de polícias. Então não devemos apontar o modelo e sim trabalhar para resolver algumas insuficiências do modelo com a sua dicotomia essencial entre polícia militar e polícia civil nos estados, que são evidentemente os entes mais responsáveis, mais diretamente responsáveis pela segurança pública no país. O ilustre pesquisador que nos fez a palestra hoje, num determinado momento, tentando fazer um diagnóstico, falou do papel importante na melhora de alguns índices de criminalidade em algumas partes do país da Força Nacional de Segurança Pública. Eu achei muito curioso esse diagnóstico. Primeiro porque a Força Nacional de Segurança Pública é muito pequena. Ela atua pontualmente aqui e ali em alguns momentos de crise e realmente ela não tem impacto algum no controle dos índices de criminalidade. Segundo, porque não podemos deixar de pôr a mão nessa ferida, essa tal força não tem existência legal. Ela funciona como um amontoado à revelia da Constituição da República e à revelia da legislação infraconstitucional. E terceiro, aí eu vou tratar disso um pouco mais adiante na conclusão do meu pensamento. O fato é que a complexidade do sistema pode funcionar, desde que nós não nos esqueçamos dos investimentos necessários em estrutura, em tecnologia de informação policial, em inteligência policial. E temos de investir mais. É preciso que o governo federal invista mais nos estados mais necessitados, por exemplo, para que esses tenham sistemas de informação criminal de qualidade tão boa, pelo menos, quanto aquele que existe em São Paulo, que é o Infocrim. E, senhor presidente, eu peço para concluir. Tão boa pelo menos como aquele que existe em São Paulo no Infocrim. Se isso acontecer, nós teremos os instrumentos, mas não podemos nos esquecer da dignidade dos operadores.
E aí voltamos à temática salarial e voltamos à importância da PEC 300. Nada disso terá grande valia se nós não dignificarmos pela via salarial os operadores, aqueles que arriscam a vida no combate ao crime. E lembro, senhoras e senhores, que nós não fizemos um experimento ainda que deve ser feito urgentemente no país. O experimento não da demolição do modelo, mas sim da adoção do ciclo completo de polícia por ambas as instituições policiais. Ambas mantendo as suas características essenciais, mas atuando no crime, desde o momento de tomar conhecimento até a solução final, até a investigação criminal ampla para a Polícia Militar e permitindo à Polícia Civil outras atividades policiais. Nesse sentido, lembrando novamente o diagnóstico do nosso pesquisador, eu lhes lembro que a Força Nacional de Segurança Pública, aí sim poderia ser um parâmetro. E se nós observarmos a forma de atuação da Força Nacional de Segurança Pública, o que é que nós vamos observar? Ela é uma força militar, ela tem estrutura militar, ela tem doutrina militar, ela tem comando militar, ela tem enquadramento militar, ela tem estética militar. Portanto, esse é um modelo bem-sucedido. Não vamos abandonar um modelo bem-sucedido. Não vamos navegar em experimentos fadados previamente ao fracasso. E vamos nos lembrar que o atual modelo tem mais um ponto interessante e conveniente para a sociedade. Ele é um sistema de freios e contrapesos, em que, de certa forma, uma instituição policial modera e controla a outra. É com essa reflexão que devemos examinar a questão do modelo e trabalhar nessa CPI não com diagnósticos prévios, mas com a mente aberta, com o espírito aberto, para obtermos conclusões verdadeiras e úteis para o futuro do país. Muito obrigado por sua atenção.